Olá, bem-vindos. Você está com o programa Pequenos Nadas, do canal Levemente, do dia 29 de agosto do ano da graça de 2025. Meu nome é Jorge Morgado, estudante de Psicologia, e venho a este canal todas as sextas-feiras tentar ajudar a desconstruir, com pequenos nadas, o que a ciência tem contribuído para a saúde mental e para o nosso bem-estar em todas as dimensões. Vamos começar esta semana com o tema O mito do que somos e a desconexão humana. Bem-vindos a este podcast em modo de sessão de esclarecimento, onde iremos explorar um dos temas mais pertinentes do nosso tempo, a desconexão humana. Numa sociedade que mais parece valorizar o individualismo em detrimento da comunidade, é fundamental refletir sobre quem nós somos e a nossa essência. Para nos guiar nesta jornada, iremos utilizar de suporte o capítulo 20 do livro de Gabor Maté, O Mito do Normal, intitulado Roubar o Espírito Humano, a desconexão, e abordar questões cruciais sobre a natureza do trauma, a nossa identidade e o verdadeiro significado de ser normal numa sociedade desconectada, como todos nós, bem no fundo da nossa consciência, bem sabemos. O nosso objetivo é continuar a lançar a luz sobre as necessidades humanas fundamentais e o que acontece quando estas são negligenciadas. Vamos começar, não sei antes, pelo disclosure, de lembrar as parcerias do canal Levemente que nos permitem ser isentos e independentes. A saber, a primeira parceria é com os produtos de cortiça de excelência de Paulo de Corkman. Visite o site e obtenha 20% de desconto com o cupom promocional ao colocar o nome Morgado e fica agradavelmente satisfeito com a qualidade dos produtos. A segunda parceria é com o espaço terapêutico Positivamente em Algés, onde pode encontrar diferentes abordagens na área da psicologia e do desenvolvimento humano. A terceira e última parceria é com a Elefante, uma marca portuguesa que torna possível a mudança de pequenas atitudes diárias ao sensibilizar as pessoas para a mudança ecológica. A ecologia não é moda, é atitude. O propósito é tão bonito, não deixo de destacar, que parte dos fundos são canalizados para a manutenção dos elefantes no Jardim Zoológico de Lisboa. Vamos para o tema mais importante da semana. No seu livro Mito do Normal, Gabor Maté e o seu filho, Daniel Maté, abordam a desconexão como a fonte de grande parte do sofrimento humano. Sugerem que o nosso sistema de valores moderno ensinou-nos a confundir quem somos com a nossa personalidade ou carreira. O mito reside na crença de que a nossa identidade é moldada por fatores externos, em vez de ser um reflexo de verdadeiramente quem nós somos. A desconexão, portanto, é a perda do sentido do nosso próprio ser. Uma ferida que nos faz sentir separados, não apenas dos outros, mas também de nós próprios. A desconexão humana manifesta-se através daqueles que não conseguem ser felizes, que são sinais de um espírito humano roubado. A saber, através da agressão, uma agressão que o autor define como não expressa, manifestada com autodepreciação e insegurança, ou como uma reação excessiva, desproporcional e violenta. Da desconfiança, o sentimento de que não podemos confiar nos outros ou no universo, levando a um estado de alerta constante. Da fragmentação, a falta de ligação entre o corpo, a mente e o espírito, que nos impede de sentir a plenitude do nosso ser. Do vazio, um sentimento de ausência, como se algo fundamental estivesse em falta. Da perda do sentido de propósito, o sentimento de que a vida não tem um significado inerente, o que leva à falta de motivação e paixão. Do desapego, o sentimento de que não há esperança, de que a nossa dor é intransponível e que a vida não pode melhorar. A essência do que significa ser humano, segundo Maté, é a necessidade de pertencer, de sentir-se parte de algo maior e de se importar e ser cuidado pelos outros. Uma sociedade que vira as costas a tudo isto, vira as costas à sua própria natureza humana, meus caros. Portanto, eu vou lançar aqui umas perguntas com a resposta baseada no livro. Por que é tão importante o espírito de comunidade para o ser humano? O espírito de comunidade e o sentimento de pertença são necessidades psicológicas universais e fundamentais. A psicologia social demonstra que ter relações de alta qualidade é o fator que mais distingue as pessoas felizes das infelizes. O sentimento de pertença é tão vital
que a sua ausência, como na solidão ou no isolamento, torna as pessoas mais vulneráveis à depressão e a problemas de saúde física. As relações sociais fornecem intimidade, proximidade, conforto e alívio do stress, contribuindo para melhores resultados de saúde física e mental. A valorização do eu é algo positivo ou tem algo de negativo? A valorização do eu é uma faca de dois gumes. Por um lado, Gabor Maté fala na desvalorização do eu como um sistema de desconexão, algo a ser combatido. Por outro lado, a ênfase excessiva em empreendimentos ou investimentos egoístas é vista como um sintoma de desconexão, levando à perda do sentido de propósito. O bem-estar e a felicidade não são simplesmente uma questão de emoções positivas. A moderação aqui é a chave. A ciência e a mais recente investigação psicológica sugere que níveis extremamente elevados de emoções positivas podem ser prejudiciais, tornando as pessoas mais propensas a comportamentos de risco. O verdadeiro bem-estar reside no balance, ou seja, num equilíbrio e na procura de um propósito que transcenda o mero prazer pessoal e egoico. Então, como podemos cultivar o sentido de significado e propósito? O significado e o propósito são encontrados na procura determinada de algo maior do que o nosso eu individual. Não se trata de investimentos e desenvolvimento pessoal, com um fim muito individual, com recurso a formações duvidosas do coaching, meus caros, que nos afasta do verdadeiro bem-estar humano coletivo, da comunidade e da compaixão. E o que se trata é da verdade, e isto pode envolver o compromisso com a comunidade, a criação de relações de cuidado e a contribuição para o bem-estar dos outros. A investigação em psicologia mostra que as emoções como a felicidade são úteis em situações sociais, pois ajudam-nos a ser colaborativos e a promover relações positivas. Ao conectarmos com as pessoas e encontrarmos um propósito comum, não só combatemos a desconexão, como também nutrimos o nosso próprio bem-estar mental e físico. Qual a diferença entre a personalidade e a nossa verdadeira essência ou ser? Segundo Gabor Maté, a sociedade moderna confunde a nossa personalidade com quem realmente somos. É uma grande verdade. A personalidade é a máscara, é uma fachada, um véu que construímos para conseguirmos adaptar ao mundo e ao meio ambiente onde estamos inseridos, moldada pelas nossas experiências, feridas e medos. Na teoria de Freud, o ego e o superego são estruturas da personalidade que se desenvolvem a partir do ID. O ego é a parte racional que negocia com a realidade, enquanto o superego representa a moralidade e os valores internalizados, formando o núcleo da identidade e personalidade de um indivíduo. Aqui não há a ideia de uma máscara no sentido da teatralidade ou fingimento social, mas sim de um conflito interno entre essas partes que moldam a maneira como uma pessoa se apresenta ao mundo. Mas a nossa sociedade moderna, aqui segundo o Gabor Maté, há, portanto, uma construção psicológica, enquanto o nosso ser é a nossa essência interior, o nosso espírito humano, a nossa necessidade inata de conexão, pertença e propósito. A desconexão acontece quando perdemos o contacto com este ser e nos identificamos apenas com a nossa personalidade ou persona, as nossas conquistas e sucessos, ou o nosso papel do teatro social. O que o Gabor Maté considera como trauma e qual o seu papel na desconexão? Enfim, aqui Gabor Maté expande a definição comum de trauma. Ele argumenta que o trauma não é apenas um evento chocante, mas sim a ferida que resulta desse evento. A ferida é a desconexão da nossa essência, que pode ocorrer devido a eventos óbvios, como abuso, acidentes, ou a experiências subtis de negligência emocional e ausência de conexão na infância. Muito importante esta parte. Para o autor, a desconexão é a origem de muitos problemas e o trauma, neste sentido alargado, é o que nos afasta do nosso ser e nos aprisiona numa personalidade defensiva. Como é que a sociedade moderna contribui para esta desconexão? A nossa sociedade, baseada no individualismo e na competitividade, tende a recompensar claramente a personalidade em detrimento do ser. Até aqui, tudo verdade.
O sucesso é frequentemente medido por conquistas materiais, estatuto social, em vez da nossa capacidade de nos conectarmos com os outros e, fundamentalmente, connosco mesmos. Esta cultura leva-nos a acreditar no mito do que somos, que a nossa identidade é o que fazemos, o que estudamos e o que criamos e temos. Ao fazê-lo, a sociedade cria as condições perfeitas para o desenvolvimento dos infelizes ou descontentes, pois desvaloriza as necessidades humanas mais profundas. Então, o que significa o mito do normal? O mito do normal sugere que vivemos numa sociedade que nos leva a acreditar que a desconexão é normal. Este é o ponto. Esta crença generalizada de que o sofrimento, a ansiedade, a solidão e a procura incessante por validação e recompensas são parte integrante da vida moderna. Cria uma norma distorcida. Aqui o autor, Gabor Maté, defende que este normal não é saudável e é uma manifestação da desconexão massiva e preocupante. O mito do normal desafia-nos então a questionar o que aceitamos como normal e a procurar um novo caminho, pautado pela reconexão e pelo cuidado mútuo. Porquê é que a raiva e a agressão são consideradas uma forma de desconexão? A raiva e a agressão são vistas como um sintoma de um espírito humano roubado. A raiva, que não é expressa por medo ou repressão, manifesta-se internamente como autodepreciação e insegurança, que são formas de agressão contra o eu. Por outro lado, a agressão excessiva e violenta é uma reação a uma ferida não curada, uma expressão de dor e frustração que, na sua essência, é um grito por conexão e compreensão. O que é o vazio? E como é que se manifesta? O vazio é um dos 6 descontentes ou infelizes. Um sentimento de ausência, como se algo fundamental estivesse em falta na nossa vida. Este vazio pode ser mascarado por vícios, consumismo excessivo, tornar-se até workaholic, não é? Um trabalhador compulsivo, em que sente uma necessidade obsessiva de trabalhar em excesso, ou a procura de prazeres e recompensas imediatas. Gabor Maté, o autor, sugere que o vazio é a ausência de conexão com o nosso ser, da nossa essência. É o que sentimos quando a nossa vida é apenas uma sucessão de experiências externas e sem qualquer propósito interno com algo maior. Que papel tem a desconfiança na desconexão humana? A desconfiança é um estado de alerta constante, um sentimento de que não podemos confiar nos outros ou no mundo. É uma reação de defesa que se desenvolve como resultado de experiências de trauma e de desconexão. Quando não somos cuidados na infância, aprendemos que o mundo não é um lugar seguro e que não podemos depender dos outros. Esta desconfiança impede-nos de formar laços significativos, o que aprofunda ainda mais a nossa desconexão. E aqui relembro a teoria do apego de John Bowlby e os estudos de apego em adultos. A desconfiança é um pilar central na desconexão humana. A teoria de apego de John Bowlby e de derivações em estudos de apego em adultos explicam como esta desconfiança forma e influencia os relacionamentos ao longo da vida. Aborda a desconfiança não como um conceito isolado, mas como uma consequência direta de falhas nas primeiras relações de apego, a saber, ansiedade da incerteza. A desconfiança começa na infância quando o cuidador não está consistentemente disponível e responsivo, com responsabilidade. A criança não tem certeza da capacidade de resposta e disponibilidade da figura parental, o que gera uma ansiedade da incerteza. Este estado de alerta constante é uma reação natural a um ambiente percebido como inseguro. A partir destas experiências iniciais, a criança ou o indivíduo constrói modelos funcionais internos, que são representações mentais de si mesmo e dos outros. Ou seja, se a experiência com o cuidador é de negligência ou de falta de responsividade ou responsabilidade, os modelos funcionais internos construídos pode ser de um self não digno de ajuda e de outros não confiáveis. Existe também aqui a exclusão defensiva. Como mecanismos de proteção ou de defesa, a criança ou o indivíduo
pode recorrer à exclusão defensiva. Este é um processo de desconexão cognitiva para se proteger do conflito que surge quando há incompatibilidade entre o modelo funcional interno e a figura parental. Quando os sistemas comportamentais de apego são privados dos estímulos necessários, eles podem ser desativados total ou parcialmente, resultando num desapego emocional. Uma forma profunda de desconexão. Para concluir, o caminho que fizemos a percorrer por estes conceitos revelou que a desconexão humana não é um estado natural, mas sim uma ferida profunda, que resulta de uma sociedade que desvaloriza quem nós somos e a nossa verdadeira essência. O mito do normal convida-nos a questionar e a reconhecer que o sofrimento de que sentimos não é uma falha pessoal, mas um sintoma de um sistema doente e de uma sociedade aliada. A verdadeira cura, o antídoto para esta desconexão, reside na reconexão. É um processo de voltar ao nosso ser, de resgatar o nosso espírito humano e de nos reapropriarmos da nossa capacidade de sentir, de pertencer e de cuidar. A reconexão começa quando reconhecemos a nossa dor, honramos as nossas feridas e nos abrimos para a possibilidade de nos ligarmos verdadeiramente a nós mesmos e aos outros. Num mundo que nos empurra para investir no empreendimento egoísta e competitivo, o maior ato de rebelião é abraçar a nossa humanidade, o nosso propósito e o nosso significado. Ao fazê-lo, não só encontramos a cura para os infelizes ou os descontentes, mas também contribuímos para a construção de uma sociedade mais compassiva, autêntica e verdadeiramente conectada. A jornada para tornarmos inteiros e plenos é o caminho para nos tornarmos humanos. E assim termino o programa, agradecendo a todos aqueles que ouviram e peço que coloquem um gosto para fazer a partilha nas redes sociais, para subscrever o canal levemente, por uma razão muito simples. Aquilo que houve aqui é claramente com fundo de verdade. Quero desejar-lhe boas férias, ainda há quem está de férias e um bom regresso. Fique bem, cuide de si e até à próxima sexta-feira. Bom fim de semana.